pessoal, saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, não é verdade? Mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje eu separei um tempo para a gente aprender um pouquinho mais do Senhor. Cantar, fazer orações e aprender um pouco mais da Bíblia. Na Bíblia, e eu tô com a minha Bíblia aqui, na Bíblia a gente conhece muito sobre a história de Jesus. Muito sobre a criação e todas aquelas aventuras que eles viveram naquela época. A gente escutou histórias de Noé, as histórias de Daniel, tantas histórias bacanas, mas hoje eu separei uma especial para contar para vocês. Antes de tudo, nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada por cada criança que está escutando essa oração, por cada criança que vai ver essa história e que o Senhor toque nos corações de cada uma. Abençoa o dia de hoje, que seja um dia muito feliz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Vamos cantar para a gente começar esse momento? As aves que voam, as aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Nossa, gente, sabe o que eu gosto de fazer com essa música? Misturar tudo e fazer uma confusão. A gente sabe que quem criou tudo foi Deus, o nosso Pai. Nós falamos primeiro das lindas estrelas, depois falamos dos pássaros e depois nós falamos do céu azul. E a última coisa foi você e eu. E quem criou tudo isso foi Deus, nosso Pai. Vamos tentar misturar e fazer toda essa salada? Vamos lá, hein? Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. De novo. Quem fez as lindas estrelas, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus nosso Pai. Nossa, gente, foi muito bacana. Eu quase misturei tudo, mas deu certo. E a gente separou mais uma música pra gente cantar. Vamos lá? Olha lá, ela fala por dentro, por fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Agora a gente vai cantar muito devagar.
sabe, lesma, tartaruga, muito, muito devagar. Agora é rápido! Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Agora a gente vai fazer A nossa voz bem grossa pra falar. Vamos lá. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Agora a gente podia fazer uma voz bem fininha. Quem consegue fazer uma voz fininha? Quem consegue? Vamos lá! Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Agora é normal, hein? Vamos lá! Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e fora e alto e baixo sempre sou feliz. É isso mesmo. Jesus, ele traz alegria, traz paz, traz felicidade às nossas vidas e aos nossos corações. E hoje eu separei uma história meio confusa, uma história diferente. E sabe, quando eu tava lendo, eu falei, deve ter sido uma bagunça isso que aconteceu. O que aconteceu? Essa história, ela tá lá em Gênesis, capítulo 11, né? E o que eles falavam lá na Bíblia nessa história? Que naquele tempo, antigamente, muito, muito antigamente, todas as pessoas falavam a mesma língua. Imagina só, todo mundo falando em português. Se nós saíssemos do Brasil e fôssemos lá para África e todo mundo falasse português, falasse a mesma língua, todo mundo se entendesse. Saíssemos do Brasil e fôssemos para a China e todo mundo falasse em português. Já pensou para o Japão? Lá para os Estados Unidos, para o México, para a Espanha, para a França, para a Itália, para todos os lugares do mundo. Então, naquela época, todo mundo falava a mesma língua. E o povo saiu do Oriente e foi até uma planície. Eles olharam para aquele lugar e falaram assim, esse é um bom lugar para a gente construir uma cidade. Uma cidade? E aí virou uma pessoa e falou assim, uma cidade com uma torre muito alta, uma torre que alcance o céu, para que a gente fique famoso. Nós seremos os bonzões, nós seremos os conhecidos, todo mundo vai saber da gente. E daí eles falaram, mas como que a gente vai construir uma cidade com uma torre? Como a gente vai construir essa torre? Olha aqui,
tem muita argila. A gente pode fazer tijolos e construir uma torre. Então não deu outra. Eles pegaram e todos se entendiam tão bem. Todos falavam a mesma língua. Então um falava assim, vamos lá, façam os tijolos, coloquem os tijolos no forno, vamos deixar esses tijolos muito duros e vamos montar a nossa torre vai ser alta. E todo mundo vai saber dela. E eles começaram a montar a torre. E eles falavam, dá mais um tijolo aqui pra mim. E eles foram fazendo tijolo por tijolo. E foram arrumando aquela torre. E foram montando a torre. E vinha e punha mais um. Mais um aqui. E colocava outro. E arrumava. E mais um. Deixa eu ir arrumando. Eu preciso de mais um tijolo. Então vamos lá, vamos fazer. E fazia, todo mundo se entendia, e ia construindo, e ia arrumando. E aquela torre ia ficando cada vez mais alta, mais alta. Quando Deus olhou aquilo e falaram, para que eles estão fazendo isso? Eles estão sendo gananciosos, eles estão querendo ser seus melhores, eles não precisam disso. Onde eles vão parar? Depois disso, isso não vai ter fim, eles vão construir a torre e depois eles vão querer fazer outras coisas. Isso tá errado, é muita ganância, é querer ser o bonzão, isso não tá certo. E na Bíblia fala que Deus desceu à terra e falou assim, chega com isso. Eu vou confundir. Se eles falam todos a mesma língua, agora a gente vai fazer diferente. Cada um vai falar uma língua diferente. E eu vou depois colocar cada pessoa em um lugar diferente, cada grupo de pessoas em um lugar, e eles não vão se entender, porque eles estão querendo algo que eles não podem ter. E Deus fez o que ele tinha falado. Ele foi até lá e ele confundiu. E daí quando a pessoa que estava lá em cima falou para aquela pessoa que estava lá embaixo, eu preciso de um tijolo. O que estava lá embaixo virou e falou assim, what? E daí o que estava do lado falou assim, bonjour? E o outro do outro lado falou assim, buenos dias, necessitas de alguma coisa? Cada um começou a falar uma língua diferente. Ninguém se entendia. E aquilo acabou. Aquela torre parou de ser construída. E na Bíblia, aqui no capítulo 11 de Gênesis, lá no finalzinho do capítulo 11, eles falam que assim, que o Senhor atrapalhou a língua que era falada. E cada morador da terra começou a falar uma língua diferente. E ele espalhou as pessoas pelo mundo. Espalhou. Cada pessoa, cada grupo de pessoas foi para um lugar diferente, falando uma língua diferente. Por exemplo, lá na China, foi um grupo de pessoas e eles começaram a falar uma língua que outras pessoas não entendiam, que era o chinês. Outros foram para o Japão, falaram japonês. Outros foram lá para o Chile e começaram a falar um tipo de espanhol. Depois outros foram para a Espanha, outros para a França, outros para a Inglaterra e falaram inglês. E cada um começou a falar uma língua diferente. E aí a gente fala, o que Deus ensina a gente? Será que a gente precisa ser em tudo, querer ser famoso, querer ser o melhor, querer deixar os outros para baixo? A gente sempre tem que fazer o que é bom. Deus ensina que a gente tem que se esforçar em tudo que a gente faz, mas a gente não pode maltratar. A gente não precisa querer se achar o bonzão. A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, a pessoa que está próximo da gente, as outras pessoas, da mesma maneira que a gente ama a gente mesmo. E que Deus vai cuidar da gente, vai dar aquilo que a gente precisa e, claro, sempre nós vamos nos esforçar. Fazer as coisas da melhor forma. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Deus ensina a gente a fazer da melhor maneira possível. Então, se a mamãe pede, faz isso pra mim. Eu não tô com vontade, vou fazer de qualquer jeito. Não, de jeito nenhum.
A gente tem que fazer da melhor forma. Mas tá certo a gente chegar pro nosso amigo e falar assim, você não sabe fazer isso aqui nada, eu sou o melhor, eu sou o bonzão. Deus não quer isso da gente, não. Deus quer que a gente ajude o outro. Ele quer que a gente cuide do outro, que a gente ensine. Ele não quer que nem aquele povo que estava construindo aquela torre, sabe? Que o nome daquela cidade foi Babel. Babel, sabe o que quer dizer Babel? Confusão. Confusão. Porque Deus naquele dia, naquele lugar, Ele confundiu as pessoas, confundiu a língua que eles falavam e eles não conseguiam se entender. E a Torre de Babel nunca foi construída totalmente, ela não chegou lá no céu. Deus acabou com aquilo, porque aquilo não era bom. E Ele ensina pra gente que a gente tem que sempre fazer o melhor, mas cuidando das pessoas. Combinado, pessoal? Então tá bom. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo. E antes de terminar, a gente vai cantar de novo uma música. Mas nem a primeira que a gente cantou e nem a segunda. Vocês lembram de uma música que fala de louvar ao Senhor? E fala assim, ó, se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar... Vocês lembram dessa música? Vamos cantar? É muito legal, hein? Vamos lá. Deixa eu abaixar minha torre de Babel aqui. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. E é isso mesmo. A gente tem que louvar a Deus do jeito que a gente é. Da melhor maneira que a gente consegue. Sabe? Vocês podem ir na casa de vocês, para vocês não esquecerem a história da Torre de Babel e das línguas misturadas. Vocês podem fazer que nem eu fiz. Pegar um monte de copinhos e montar uma torre sem deixar a torre desmoronar. Será que vocês conseguem? Ou mesmo, vocês podem pegar os blocos de Lego, ou blocos de construção, ou caixinhas que vocês têm na casa de vocês, caixinhas recicláveis, para montar uma torre. Essa torre não vai chegar até o céu, mas essa torre vai fazer vocês lembrarem que a gente não precisa falar que a gente quer ser famoso, que a gente quer ser melhor do que o outro e deixar o outro chateado com a gente. A gente não precisa disso. A gente precisa fazer bem as nossas coisas. Amar Deus em primeiro lugar e o nosso irmão como nós mesmos. Combinado? Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Então vamos lá, hein? Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina através da Tua palavra, a Bíblia. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso e que nos mostra que a gente não precisa maltratar o outro para conseguir as coisas que a gente quer. Que a gente não precisa ser famoso. Que na verdade o Senhor quer que a gente tenha um coração bom, um coração puro e que a gente ajude os outros também. Que o Senhor nos ajude todos os momentos e que nossa cabeça lembre disso. Nos ajude a lembrar, que nós não nos esqueçamos. Abençoa toda a nossa família, papai, a mamãe, as pessoas que cuidam da gente. Abençoa, Senhor, os nossos corações, Senhor. Tira todo medo, Senhor, dá tranquilidade e paz. E que o nosso dia seja um dia muito bom. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês. Ó, a gente se vê, hein? Para uma próxima história. Um beijo!